A história começa com o que parece alguém derrubando uma sacola de compras. Esse é o nosso protagonista, e ele parece estar vendo algo aterrorizante. Ainda está um pouco confuso em relação à criatura que está bem à sua frente. Pelo céu escuro da cidade, uma cobra gigante passa por ali. O monstro está descendo para o solo, perfurando construções com muita facilidade. O garoto está com bastante medo e parece não acreditar no que vê. Aquela criatura parecia mais um dragão de lendas chinesas com suas enormes presas e os olhos flamejantes. Ao que tudo indicava, a criatura estava indo em sua direção, e agora o menino caiu na real e resolve fugir. Ele corre sem rumo, apenas tentando sair daquela cena de terror. Para sua surpresa, alguma coisa passa por cima de sua cabeça, o que chama a sua atenção. Esse era um lendário guerreiro espadachim, e ele tenta avisar nosso protagonista sobre essa criatura. O garoto mantém toda a sua atenção fixada no homem, parecia algo surreal. O guerreiro confirma para o menino que a criatura se trata de um dragão e não uma cobra. Cada acontecimento torna o dia mais sombrio e confuso, deixando o coitado com muito medo. Uma luz estridente entra por uma janela de um pequeno cômodo. Logo abaixo, o menino de quem vimos parece acordar sem entender nada. Se pergunta se todos esses acontecimentos que passou foi apenas um sonho. E enquanto medita sobre o que exatamente significava aquele sonho, estava se tremendo de frio. Por isso aumenta um pouco a temperatura de seu aquecedor. Após isso, resolve se levantar, pois tinha deveres a se cumprir. Antes de se arrumar para a escola, ele checa se tem algo para que se alimente. Mas tudo o que encontra são restos de arroz dentro da panela. A sua despensa estava vazia e o alimento havia acabado. Por alguns segundos fica pensando no que iria comer, já que não tinha nada. Aceitando sua realidade, o garoto apenas junta o lixo em uma sacola e deixa de lado. Em seguida, segue para outro cômodo em seu pequeno lar. Ele vai começar a se arrumar para ir à escola, então segue até a pia do banheiro e assim começa a sua rotina. Enquanto escova os dentes, pensa que terá que deixar para comer só mais tarde. Ao que tudo indica, o dia ali pela sua vizinhança parece estar bem tranquilo e normal. O protagonista já está pronto para a escola e aproveita para levar o lixo para fora. Quando chega perto do descarte de lixo, um barulho chama sua atenção. Um cachorrinho está fuçando entre os lixos para encontrar alimento. Ele conseguiu rasgar a sacola e estava comendo restos de um lamen. A cena é um pouco nojenta, mas infelizmente aquele pequeno ser não tem outra escolha. O garoto segue para uma das lixeiras para descartar o seu lixo. Ele continua observando o cãozinho e parece ter pena da situação. Por isso ele resolve ir até uma conveniência que tem ali perto. Tem bastante coisas gostosas por ali e bastante variedade. O protagonista observa em cada prateleira para ver se acha o que deseja. Até que encontra um alimento próprio para cães. Ele dá uma olhada na embalagem para entender o que vem exatamente ali, pois queria entender por que era tão caro. Estou para comprar algo mais barato, e levou até o cãozinho. Tentava chamar sua atenção para que ele percebesse que tinha alimento em sua mão. O cachorrinho pega a salsicha de sua mão e começa a devorá-la. Após isso, uma garota faz um carinho no cachorro e diz para que ele não volte a comer lixo novamente. Já está um pouco atrasado para a escola, por isso deixa a salsicha com ele e segue para seu caminho. Após sair, o animal solta o alimento, que se despedaça e cai no chão. Sua atenção se voltou para o garoto caminhando logo à sua frente. Aquele era um horário de pico onde pessoas estavam a caminho do trabalho. Por isso era bastante barulhento, gente conversando e carros passando. Para evitar essa poluição sonora, o protagonista se lembra de pegar o seu fone de ouvido. Ele os encaixa em seu ouvido e pega seu celular para escolher uma boa música. Em sua caixa de mensagem no celular haviam alguns anúncios onde uma empresa de internet desejava um feliz aniversário. Mesmo sendo seu aniversário, o garoto não se importava e agia normalmente. Continuar seguindo para sua escola sempre de maneira solitária e deprimente. Finalmente chega ao seu destino. O colégio estava logo à frente. Após alguns minutos, o sinal já é dado para a entrada dos alunos nas salas de aula. Um grupo de garotos estavam fazendo um teste de personalidade. Eles brincavam e zoavam quanto ao resultado um dos outros, e nosso protagonista só observava o local. Um pouco à frente, duas garotas conversavam, uma delas dizia que iria para outra turma. Ao outro lado, um dos alunos passa em seu lado e deseja parabéns para o protagonista. Aqueles alunos que diziam que iria para outra turma, na verdade queriam que a outra aluna, Luísa, fizesse leitura de tarô com eles. O garoto prestava atenção em todos os comentários e como aqueles babacas poderiam acreditar em algo assim. Os alunos comentavam que o valor de cada sessão era de 10.000 won, e isso o deixa chocado por ser algo tão caro. Não se admirava que as seitas continuavam a atacar as pessoas, pois tiravam dinheiro delas sem nenhum esforço. Enquanto guarda seu fone de volta na caixinha, se pergunta se essas pessoas que pagam são idiotas. Se fosse mesmo acreditar nessas coisas, era para as pessoas nascidas no mesmo dia terem a mesma personalidade.
Enquanto o menino pensa no quanto essas coisas são enganosas, alguns alunos observam e o chama de psicopata. Ele não gosta muito do documentário, mas resolve ficar quieto, senão poderia arranjar briga. Chega de fininho pelas suas costas um de seus colegas o desejo de feliz aniversário enquanto mete um tapa em sua nuca. O protagonista não gostou muito do tapa misterioso, mas seus amigos prepararam para uma surpresa de aniversário e levaram café da manhã. Um dos seus amigos diz que não sabia do que ele gostava, por isso tinha preparado uma variedade. Ele pergunta ao colega se realmente estava dando um pão como presente de aniversário. O menino responde que um parabéns com um pãozinho era uma ótima ideia, que o problema era ele não ter senso de humor. Ele estava contente, afinal ainda não tinha comido e, como ganhou vários, ofereceu também aos seus amigos para que pegassem um para cada. Aproveita e pergunta se algum deles teria algo para beber. Um deles disse que tem um suco de maçã e que ele poderia tomar. Comentam também que depois da escola poderiam pegar algumas costelas de porco para comer. Um dos seus amigos questiona o outro por fazer planejamentos antes de saber se o protagonista iria jantar com sua família, mas isso deixa triste, pois ninguém sabe, mas ele não tem família. Ele tenta contrair um pouco e disse que ninguém hoje em dia saía com a família no dia do aniversário. Algumas horas se passam e o sino toca, sinalizando que já é hora do almoço. Enquanto se acomodam em suas cadeiras, um gordinho chega por ali chamando nosso protagonista pelo seu nome, que é Carlos. Ele disse para que Carlos tenha cuidado, pois teve um sonho onde ele quebrava seus dentes e as pessoas ao seu redor se machucavam. O protagonista diz que talvez ele só estava ruindo os seus dentes enquanto dormia. Mas o gordinho parecia estar realmente falando sério, disse que seus sonhos sempre se realizam. Um dos garotos diz para que então façam uma rota valendo 10.000 onde que ninguém iria se machucar. Um deles diz que aposta o mesmo valor, mas pelo contrário, de que iria se machucar naquele dia. Ele na verdade queria apostar em que Carlos iria se machucar naquele dia e após isso começa a meter socos no coitado. Após isso, seu outro colega também diz que aposta em Carlos e ajuda na missão de enchê-lo de bofetadas. Sem aguentar a pressão, o protagonista se levanta e sai correndo para fugir dos tapas. Um abençoado chega com uma vassoura na mão para defender seu amigo. Os outros garotos estão chateados, pois não queriam que ninguém estragasse a brincadeira. Carlos consegue fugir dali e sai pelo corredor da escola, fechando a porta para que não os veja. Está irritado, pois apesar de ser uma brincadeira de mau gosto, nenhum deles precisavam de dinheiro. Ao se virar para frente, tromba contra uma menina que está passando por ali. Ela carregava cartas de tarô e várias caíram pelo chão. O garoto se desculpa e se agacha para ajudar a pegar as cartas espalhadas. Aquelas cartas possuíam alguns desenhos que deixou Carlos em dúvida. Uma delas possui uma criatura estranha pendurada pela perna enquanto ficava de cabeça para baixo em uma árvore. Mas resolve deixar para lá, junta todas e devolve para a garota. Ao ir em direção à sua mão, a menina toca sua pele e parece estar fazendo algum tipo de leitura do futuro. O garoto estava confuso. O que exatamente significava aquilo? Em seu rosto era possível ver seu semblante bem triste. Carlos ainda estava boiando, tentando entender o que a menina estava fazendo. Por alguns segundos ela ficou ali segurando sua mão, apenas com a mesma expressão. Finalmente ela diz algo. Parecia ter visto algo terrível e o garoto espera por uma explicação. Mas na verdade o que ela faz é apenas perguntar se ele está fazendo aniversário naquele dia. Carlos confirma que sim, mas se pergunta se ela ficou sabendo disso por conta de segurar sua mão. Em seguida a garota pega as cartas de sua mão e puxa para si. A menina disse que iria ler sua sorte e que era para o garoto escolher uma carta, mas ele nega sem nem pensar. Ela insiste dizendo para que aceite, mas ele arrebate dizendo que não é fã dessas coisas. Logo atrás está o seu colega com a vassoura dizendo para que ele não corra, pois precisava se machucar. Um deles diz também para que ele fique imóvel porque assim evitaria ferimentos graves. Mas é claro que Carlos não iria obedecer, ele sai correndo na mesma hora. A menina observa com atenção o que acontecia e percebe que algo caiu nesse meio tempo. Ela olha para o chão por alguns segundos pensando que sem querer o menino havia escolhido sua carta. Ao sair correndo, Carlos deixou com que uma dessas cartas caísse. A garota se abaixa com cuidado, pois teme pelo que pode encontrar. Aquela era a carta do abismo. Ela simbolizava várias coisas, dentre elas pessoas frágeis que passam por momentos de mágoas e sofrimento. O nome da garota é Luísa. Suas amigas a chamam perguntando o que ela estava fazendo parada ali. Seu rosto ainda está sério, mostrando o quanto considera aquelas cartas como algo real. Depois de alguns segundos ela volta ao normal e se junta com suas amigas. As horas se passavam. No relógio da escola já marcava 10h15. Todos os alunos aparentavam estarem bem desinteressados na aula. Carlos também estava parado, pensando em outras coisas. Aos poucos seus olhos foram se fechando lentamente, estava com sono. Até que ele dá uma cochilada e um de seus colegas percebe que há vários alunos dormindo e conta para o professor. Ele diz que era para abrir a janela e que isso os fariam ficar acordados.
O protagonista pergunta ao seu amigo ao lado que página estava, mas a verdade é que disfarçadamente o garoto também estava dormindo. Carlos não acredita que aquele safado tinha se disfarçado tão bem e cochilava tranquilamente. Nesse mesmo instante alguma coisa pelo lado de fora da janela chama sua atenção. Uma sombra preta cobria o local, aquilo parecia ser algo sobrenatural. O garoto fica apreensivo com o que vê, ainda estava em dúvida se estava delirando ou se era real. Aquela criatura de grandes olhos fixava seu olhar no garoto, mostrando algum interesse. Carlos está paralisado apenas tentando digerir o que estava acontecendo. Em seguida o professor chama sua atenção perguntando se o garoto queria que abrisse a janela do corredor também, pois estava olhando para lá havia um bom tempo. Desesperado o menino tenta se explicar dizendo que tinha alguém ali. Mas ao olhar novamente a criatura já havia sumido, por isso ninguém acreditaria. Por um momento Carlos pensa estar ficando louco, talvez aquilo era só fruto da sua imagina. A atenção de seus colegas se voltam para o aluno que estava dormindo disfarçado, com máscara e um livro bem à sua frente. Depois de longos minutos a aula chega ao fim e agora já era intervalo. Carlos sai e fica olhando para a mesma direção em que viu aquela coisa. Olhava de um lado para o outro, talvez poderia ser alguém tentando passar um trote. Mas por ali não havia nada estranho, só alunos que nem ligavam para sua existência. Por detrás de seu corpo alguém chegou desejando parabéns. E como se não bastasse os tapas de mais cedo, ele leva mais um dessa pessoa desconhecida. Carlos pergunta ao garoto qual era seu problema, nem tinha intimidade para isso. Olhando bem para o rosto de nosso protagonista, o garoto pergunta se ele não está o reconhecendo. Aquele era Jorge, o garoto mais encrenqueiro da escola. De maneira bem desagradável Jorge diz a Carlos que estava muito patético e que precisava arrumar aquele cabelo todo espetado. O garoto não parece ter gostado muito do comentário, ele nem o conhece de verdade para falar desse jeito. Tentando tirar do sério Jorge diz para que não faça aquela cara pois até parecia que estava o xingando em sua cabeça. O coitado do Carlos está quieto para não arrumar confusão, mas parece que tudo que o outro garoto quer é arranjar briga. Em seguida alguém agarra o braço do protagonista e o puxa para trás. Jorge quase cai de cara no chão, pois estava apoiado no corpo de Carlos. De maneira bem corajosa a pessoa pergunta ao trombadinha quem ele era. Era Luísa, ela pergunta ao garoto o que ele estava pensando ao encarar seu namorado. A cara de surpresa vem de ambos os lados, os dois meninos estão confusos quanto ao que acabaram de ouvir. O garoto briguento parece já conhecer Luísa, e pergunta a ela se seu namorado é realmente o Carlos. O protagonista fica olhando para a garota esperando a sua resposta, pois nem ele sabia o que a menina iria dizer. Carlos pensa que pode ser algum tipo de punição que a garota planeja, pois se negou a pegar uma de suas cartas mais cedo. Seu olhar para ele era apaixonante, estava atuando muito bem pelo que parecia. Jorge ainda está sem acreditar que ela estava namorando fracassando da escola, mas a menina o xinga dizendo que ele era ridículo. Em sua expressão Jorge mostra seu desprezo enquanto a xinga de volta. Ele até a responde em tom de ameaça, dizendo que deveria fazer contra ela. Mas parece que finalmente irá os deixar em paz. Em tom de sarcasmo Jorge diz a Carlos que o desculpe pelo ocorrido. E que era mesmo verdade, ele tem uma namorada agora. Ainda continua dizendo que será bom para ele, pois Luísa é uma garota de família rica. Suas palavras são propositais, para machucar o garoto e para finalizar seu discurso infantil, ele chama Carlos de pobre e órfão. Em seguida Jorge sai dando gargalhadas tirando sarro do protagonista. Luísa percebe que as últimas palavras ditas tinham tocado na ferida de Carlos, por isso pergunta se ele está bem. Reagindo de modo imediato, Carlos puxa seu braço que está agarrado pela garota. E tenta tirar satisfação do que acabou de acontecer, como poderia ser sua namorada se nem o conhecia direito. Poderiam muito bem espalharem rumores sobre essa farsa. A menina o responde dizendo que gostaria mesmo que espalhassem rumores. E de maneira animada Luísa aproveita para chamar o garoto para sair. Ele ainda está confuso e pergunta a ela se isso era algum tipo de punição, em resposta a garota diz que gosta dele de verdade. Carlos não está querendo muita conversa, ele recusa o convite e se retira do local. A garota não parece muito contente com o fora que levou. Pelo seu olhar, ela com certeza estava planejando alguma coisa. Luísa começou a persegui-lo por todos os lados, independente de onde estava e com quem. Podia estar em uma conversa a sós com algum de seus amigos. Ou estar almoçando na mesa do refeitório em que apenas seus amigos sentavam. A garota iria até lá, até mesmo começou a dar presentinhos com bilhetinho romântico. Vendo isso acontecer seus amigos querem que Carlos diga a verdade. Pois pelo que estavam presenciando tudo indicava que ele e Luísa estavam saindo. O protagonista nega até o fim que não há nada entre os dois. E como não bastasse a garota aparece por ali bem na hora, enquanto os meninos dizem que era sua namorada quem chegou. Ela faz uma expressão bem fofa, insinuando que estava com vergonha mas também não desmentiu ninguém.
Carlos não estava entendendo mais nada, porque isso estava acontecendo tão de repente. Enquanto ele caminhava pelo corredor da escola, a menina o perseguia chamando seu nome. Até que ele decide parar e enfrentá-la, para saber o que exatamente estava acontecendo. Ele diz que era para Luísa parar de seguir-lo antes que ficasse bravo. A garota pergunta qual é o problema e diz para que ele ficasse calmo. Percebendo que a garota não estava levando muito a sério o que ele estava querendo dizer, ele grita com ela dizendo que já tinha dito para que ela parasse. Luísa pergunta se ele a odeia e que a desculpasse pois iria se esforçar mais. De maneira clara, Carlos disse que não tem nada que se esforçar, pois eles nem se conhecem. Mas aquilo não parece estar fazendo sentido nenhum para ela, pois na mesma hora ela diz que o ama. Já que a garota estava maluca acreditando em um amor que não existia, o protagonista pensa que terá que interpretar como se fosse verdade. Ele diz que quer terminar com ela e que a partir daquele momento eles seriam apenas estranhos. Em seguida sai andando sem nem mesmo esperar uma resposta. Luísa não parece estar aceitando muito bem este término. Ela coloca as mãos em seu rosto e começa a chorar. Finalmente o final da tarde já está chegando e as aulas terminam. Ao voltar para casa, Carlos aproveita e passa pela conveniência para pegar alguns alimentos. O seu celular está vibrando todo segundo, chegando bastante mensagens. Em seu grupo de mensagens, seus amigos insistem para que ele apenas diga a verdade sobre seu relacionamento com Luísa. Em todas as redes sociais só falavam sobre isso em qualquer postagem em que Carlos fizesse. Ele já estava bem nervoso e pretendia escrever um texto explicando que nada daquilo era verdade. Pela sua cara e a forma que digita, provavelmente ele iria dizer tudo o que pensar. Mas algo à frente desvia sua atenção do celular, fazendo com que apenas observasse a cena. Era o cachorrinho de mais cedo, ele ainda estava ali perto do lixo. O garoto para por ali e olha para o cãozinho que espera receber mais comida. E se pergunta se tinha dono, pois estava parado no mesmo local desde bem cedo. Mas ele decide apenas o ignorar desta vez e segue para seu apartamento. Depois de um dia cheio e confuso na escola, finalmente chegou ao seu lar. Ao olhar pela janela, Carlos percebe que o tempo está escurecendo e parece que vinha chuva. Mesmo assim, ele só ignora e segue para dentro de sua casa. Ao entrar para dentro, joga suas compras de lado e já vai tirando o casaco para se trocar. Mas tem algo incomodando por dentro ao olhar para fora. Os respingos da chuva haviam começado, e o cachorrinho que estava perto dos lixos não teria onde se esconder. Então era isso que tirava sua paz, estava tentando decidir se pegava o cachorro ou não. Em questão de segundos a chuva aumenta, caindo bastante água de uma vez. Ele não se aguenta e corre para pegar o cãozinho, em seguida o enxuga e passa o secador para secá-lo. O cachorro se chacoalha, fazendo com que toda a água que estava em seu pelo se espalhasse para todo lado. O animal expressava seu agradecimento apenas pelo seu olhar, mostrando gratidão. Em seguida ele já se sente em casa e se deita debaixo das cobertas no colchão. Carlos parece ter ficado feliz e satisfeito pelo bem que acabará de fazer. Até mesmo improvisa alguns potinhos para pôr água e comida a ele. Ao observá-lo, tinha convicção de que realmente tinha dono pelo seu comportamento. Alguém teria o esquecido lá ou até mesmo o abandonado. Ou a verdade seja que ele era um cãozinho sem rumo que nunca teve um dono. Por alguns minutos fica ali sentado observando seu novo amiguinho se alimentar. Em seguida o cachorro caminha para o seu colo, era um animal carinhoso. Visto que o garoto não havia o expulsado, ele continua a subir em seu colo. Primeiro, de maneira bem fofa, ele se senta enquanto olha para o rosto do seu resgatador. Em seguida pula e apoia suas patas no corpo do protagonista, que fica sem entender nada. O cachorro começa a cavar em sua barriga incessantemente. Por isso Carlos o tira de seu colo perguntando qual era seu problema. Diz a seu novo companheiro que o dia dele foi de muitas surpresas. E enquanto conversava com o cachorro, alguma coisa aparecia pela janela, era assustador. O animal parece sentir a presença de alguma coisa, por isso fica atento. Carlos olha para a mesma direção para saber o que seria, mas não tinha mais nada. Após isso sua campainha toca, o que o deixa assustado pois ele nunca recebe visitas. O cachorro começa a latir bastante em direção à porta, e o protagonista fica bravo dizendo para que ele fique quieto. Já se passava das 9 da noite, o que deixava a situação ainda mais estranha. Quem seria atrás daquela porta a essas horas? Ele não esperava ninguém. Enquanto ele não atende, a campainha continua a tocar sem parar. Carlos decide chegar mais perto e espiar pela sua porta quem seria. Ele olhou pelo olho mágico da porta, mas tudo o que tinha do outro lado era apenas escuridão. Até que ele ouve uma voz de alguém se apresentando, dizendo que era ela que estava ali. O protagonista ainda não consegue saber quem era apenas pela voz, então pergunta quem era e para dizer seu nome. Sem obter respostas, Carlos continua perguntando quem era ali atrás. Até que a pessoa responde, quem estava ali era Luísa. Ele mal podia acreditar que ela estava atrás dele até mesmo em sua casa.
Ele decide abrir sua porta para entender o porquê ela estava ali. Seu corpo e suas roupas estavam encharcados, a garota estava andando pela chuva. Carlos pergunta a ela como havia chegado até sua casa. A menina diz que tinha ido atrás dele para que reatassem após a rejeição que teve mais cedo. O garoto não podia acreditar no que estava ouvindo, aquela garota era mesmo uma maluca. Estava com o uniforme ainda e como vimos, não se importou de tomar chuva mesmo em um dia frio. Por isso Carlos diz para que ela guarde 1 minuto e corre para pegar uma toalha para ela se enxugar. Empresta a ela também um guarda-chuva para que não se molhasse mais. Após isso Carlos abre um dos guarda-chuvas pois irá acompanhar até sua casa. A garota insiste para que usem o mesmo, pois está muito frio e queria ficar mais perto dele. Por isso ele joga a ela seu casaco também e pede para que vista, assim não sentirá mais frio. Carlos pergunta a ela como sabia onde ele morava. Ela responde que não sabia e que apenas tinha seguido. A menina estava obcecada por ele e Carlos não entendia o porquê. Por isso pergunta a ela o porquê de tudo isso, qual era a razão por fazer isso com ele. Diz também para que ela parasse de agir feito uma estranha e respondesse de uma vez. A garota pergunta a ele se caso ela respondesse, ele poderia dar o que queria, mas Carlos a responde dizendo que vai apenas ouvir. De forma sombria e tenebrosa Luísa diz que o que ela quer é ele. Agora sim podemos ter certeza que a menina está bem louca, isso não é nada normal. Carlos fica sem reação, pois não esperava ouvir isso. Pergunta a ela se estava falando sério, pois tudo aquilo parecia mais uma pegadinha. Em seguida diz para que a garota vá para casa imediatamente. Carlos já estava voltando para seu quarto quando a garota oferece dinheiro. Isso chama atenção, pois se tinha alguma coisa de que estava precisando era dinheiro. Ela diz que pagaria 100.000 wons por hora para que ele saísse com ela. O protagonista diz a ela que a situação já está passando dos limites e que não era possível uma aluna ter esse valor. Mas Luísa faz questão de mostrar seu aplicativo do banco, mostrando que tinha sim o dinheiro. Sua conta estava bem recheada, contendo mais de 11 milhões de wons. Aquilo parecia algo surreal para Carlos, uma pessoa que sempre viveu na pobreza. Como alguém tão jovem pode ter tanto dinheiro? O garoto pergunta se ela está doida e que devia estar assistindo muitos filmes. Seus pais provavelmente não sabiam o que ela andava fazendo. Carlos acaba deixando sua necessidade falar mais alto e aceita o trato. Se pergunta se parece um maluco e que ela deve o achar muito fácil. Após pensar nas possíveis consequências, o garoto começa a soar frio. Pois se seus amigos descobrissem estaria frito, iriam dizer que ele havia vendido seu corpo por dinheiro. Mas mesmo assim era uma boa quantia, então diz a ela que iriam ficar juntos até a hora em que o ônibus chegasse. Percebendo seu desconforto, Luísa pergunta se por acaso ele está preocupado com as fofocas. Diz a ele que não deveria ligar pois poderia fazer isso mesmo sem dinheiro e que não teria paz para chamar sua atenção depois. De maneira cruel a menina continua a intimidá-lo perguntando se seus amigos também já sabiam disso, que ele era um garoto sozinho. E de maneira grosseira a garota leva sua mão para seu rumo dizendo que ele seria obrigado a tratá-la bem. Carlos está diante de uma pessoa que muda de humor quase que a todo minuto. Percebendo que o garoto está assustado com suas palavras, ela volta para seu modo meigo dizendo que estava com frio nas mãos. Tenta ir ao encontro das mãos de Carlos, mas ele esquiva. Já está bem irritado com essa garota, o que ela disse foi para ferir seus sentimentos. De maneira direta nosso protagonista diz para que a garota caia fora e que devolveria seu dinheiro. E revela a ela que achou sua atitude bem rude quando disse aquelas palavras. Ele diz que ela poderia usar o outro guarda-chuva, e que poderia falar o que quisesse na escola, ele não ligaria. Luísa diz que odeia meninas e dinheiro e que fingir tudo isso era muito caro. Mais uma vez Carlos fica sem entender nada do que aquela louca estava dizendo. A garota continua falando que o protagonista irá perder sua vida em breve. E que esse dia não estava longe de chegar, pois era naquela mesma noite que iria acontecer. Ela tira a carta de tarot de seu bolso para mostrá-lo que foi a carta escolhida por ele sem querer. Diz a ele que sua carta nunca erra e que aquele seria seu último dia. Enquanto isso o desespero de Carlos é visível, e ele diz para que a garota se controle com suas palavras. A menina começa a dar gargalhadas sem sentido, estava completamente enlouquecida. Enquanto pisava no chão com força espalhando água para todos os lados, a garota dizia que quem tinha que se controlar era ele. Ela diz que toda a situação era bem frustrante, mesmo ele tendo aquele corpo vazio ainda assim era orgulhoso. Luiz até mesmo joga aquela carta no rosto do pobre garoto, que agora já está perdendo a paciência com a menina. Os olhos da garota parecem estar possuídos e ela continua dizendo que o garoto tem um corpo vazio e que era para dar a ele e para ela. Carlos está percebendo que há algo de errado com a garota, não parece ser ela que está o controlando. Antes mesmo que nosso herói perceba a garota já está o puxando pela manga de sua blusa. Ela o puxa com muita força, porque seu intuito é fazer com que ele perca o equilíbrio.
E infelizmente é o que acontece. Carlos acaba soltando seu guarda-chuva e cai para frente em direção à garota. Enquanto a chuva cai sobre seus corpos, Luiz observa atentamente o garoto para ver se teria reação. Ele se mantém agachado pensando no que exatamente essa menina pretendia fazer com ele. Foi quando sentiu uma força sobrenatural apertar seu braço por várias partes. Várias mãos enormes o segurava, aquilo realmente era algo de outro mundo. A voz da menina havia mudado, agora estava mais grave e ela chama pelo nome do protagonista. Carlos decide enfrentar seu medo e olha para frente para saber o que exatamente teria que encarar. A aparência da menina havia mudado, seu rosto está muito pálido e tinha diversas mãos pelo seu corpo. O nosso protagonista pensa se aquele realmente era seu fim, pois aquela criatura à sua frente com certeza era um monstro. Mostrando parte de seus lábios escuros, a criatura diz coisas sem sentido para passar medo. Ele se vê em um abismo e pensa no que exatamente via à sua frente, pensa se seria um traje de mascote ou uma maquiagem especial. Carlos não consegue decifrar, pois nunca havia visto nada igual antes. As pernas ainda eram de Luísa, mas o que estava acima não chegava nem perto de um humano. As mãos que o seguro solta e a criatura diz que perguntaria só mais uma vez a ele. E agora, revelando todo o seu corpo monstruoso, a criatura diz se ele iria dar o seu corpo ou não. Carlos está extremamente assustado enquanto aquilo em sua frente continua dizendo que ele terá que responder em apenas 3 segundos. De forma lenta e assustadora, o monstro começa a contar até 3. Nosso protagonista percebe que terá que tomar uma decisão rapidamente, pois seu tempo está acabando. No 3, ao terminar a contagem, Carlos já está correndo, ele pretende fugir até não aguentar mais. Enquanto ele corria mais rápido que conseguia, a criatura o seguia flutuando pelo ar. A situação estava bem tensa para Carlos, chuva caindo e uma criatura estranha tentando tirar sua vida. Ele começa a achar que tudo aquilo é um sonho, e pensa por que estaria tendo esse tipo de pesadelo. Enquanto ainda estava sendo perseguido, a criatura grita seu nome e fecha o punho em sua direção. Ela acerta o chão bem perto de onde o garoto está, fazendo com que se desequilibre. E não para por aí, a criatura continua destruindo tudo o asfalto em volta do nosso protagonista. E por fim, sem ter muito o que fazer, ele acaba sendo pego. A criatura já estava pronta para usar seu corpo, mas algo faz com que ela desestabilize. E em seguida ambos caem no chão, rolando sobre as ruas molhadas. Isso acabou fazendo um machucado em suas costas e ele diz que estava doendo bastante. A criatura monstruosa não desiste, agora andando com suas várias mãos ela tenta ganhar mais velocidade. Carlos começa novamente sua fuga e percebe que aquilo que está passando é real e não um sonho. Caso for pego, está acabado. Um pouco à frente há um beco bem estreito e ele pensa que ali pode ser sua salvação. Ele entra correndo naquele espaço para se esconder. Estava exausto, já corri fazia um tempo, e a única coisa que usava forças para continuar era o instinto de sobrevivência. Ficava bem atento, olhando para todos os lados para ter certeza que a criatura não iria ali. Como o beco era bem estreito, ele imagina que o monstro não conseguiria passar por ali. Até mesmo se senta por alguns segundos para poder descansar um pouco. Para sua tristeza, a voz da criatura o chamando está bem perto. Ela está logo acima dele e diz se ele tinha mesmo achado que ela não conseguiria passar ali. Carlos olha para cima enquanto vê aquele monstro horroroso bem perto de seu corpo. Ela diz que está decepcionada, pois era magra e com certeza passaria por ali com facilidade. Nosso protagonista tenta se levantar para fugir dali. Mas o que ele não espera é que seu corpo ficaria imóvel sem conseguir se mexer. Aquele era um truque da criatura que agora iria conseguir pegá-lo sem esforço. Ela dizia palavras pesadas para afetá-lo, que iria perder sua vida em um subsolo sujo sem pai nem mãe e que tem vergonha de contar isso aos seus amigos, por isso é uma pessoa miserável. Carlos já tinha passado por muita coisa até chegar onde estava e não seria agora que iria desistir. Ele grita por ajuda na esperança de que alguém ali por perto ouvisse. Mas pelo que parece não tinha ninguém por ali, carros estavam vazios e lugares estavam escuros. O que se ouvia por ali era apenas o barulho da chuva caindo sobre o chão. Carlos derrama lágrimas, pois não tinha outra saída e sua vida acabaria ali. A criatura continua desdenhá-lo, dizendo que o garoto não tinha ninguém para que viesse o salvar. Diz também a ele que não precisa mais lutar para viver e que apenas precisava responder a sua pergunta para que ela o deixasse. O garoto não iria desistir tão fácil, ele puxa seus braços, que é segurado pela criatura. Em seguida ele corre novamente para tentar escapar. O humor da criatura já estava ficando mais sério, ela já estava com raiva por ele fugir tanto. Enquanto ele corre com todas as forças que lhe restam, o monstro segue e pergunta por que ele resiste tanto. Ela não tinha dito que iria tirar sua vida e sim que apenas desse seu corpo a ela. Ia quebrando tudo pelo caminho para tentar impedi-lo, mas por um triz Carlos consegue passar. Ele entra por um outro beco, apenas correndo sem rumo para o outro lado. Ao passar pelo outro lado, a criatura o alcança e com suas enormes garras ela o acerta, machucando todo o seu braço.
Carlos já estava em seu limite, além de bem cansado, agora estava também muito ferido. O monstro olha para sua mão e percebe que feriu o garoto que pretendia usar o corpo. Ele cai no chão e agora se entregaria pois não tinha mais forças para continuar. A criatura se lamenta por ter causado estrago no corpo que iria ser seu hospedeiro. O braço de nosso protagonista havia sido arrancado, ele não resistiria. Bem nervosa, a criatura se exalta e grita para o garoto o que ele iria fazer a respeito disso. Pois era por sua causa que havia se machucado daquele jeito, se não tivesse tentado fugir nada disso teria acontecido. Enquanto o garoto está jogado dando seus últimos suspiros, ele ainda pensa se tudo isso seria real. Aquele seria mesmo seu fim, iria acabar de maneira tão trágica. Mas quando pensa em sua vida tão solitária e sem sentido, se pergunta se realmente valia a pena viver desse jeito. Mas de qualquer forma, viver é melhor do que qualquer outra coisa, independente das circunstâncias. Ele se lembra também do que o seu colega disse mais cedo, que em seu sonho viu pessoas ao seu redor se machucando. E talvez nada disso fosse superstição e sim uma situação real, mas do que valia isso agora, não tinha mais nada que pudesse fazer, a sua vida acabaria ali. O segurando pela cabeça, a criatura diz que se ela não poderá tê-lo para si então iria destruí-lo de uma vez. Carlos não irá resistir dessa vez, até porque nem teria como, está quase ficando inconsciente. O monstro vai em seu rumo com a enorme boca aberta, ela pretende devórá-lo. E assim ele se entrega ao que parece ser seu fim de uma vez por todas. Mas ali por perto foi possível ouvir barulhos pela água, de alguém correndo. Aquele era seu cachorro, que havia resgatado mais cedo, ele estava a caminho para salvá-lo. E com apenas um salto ele pula em direção à criatura para defender o garoto. Sem nem mesmo ter tempo para reagir, o monstro tem seu rosto cortado ao meio. O cachorro havia se transformado em um homem espadachim, que cortou a criatura em vários pedaços. O protagonista ainda estava acordado, porém via tudo de maneira embaçada. Conseguiu ver que ali havia um homem com uma espada. E que ele havia o defendido mesmo já sendo tarde demais. A criatura monstruosa tinha sido eliminada por ele e não tinha mais que temer. Enquanto o homem fala sobre algum dia específico que era usado em um calendário mais antigo, ele volta seu olhar lentamente para o garoto. Carlos não está conseguindo assimilar as coisas que está vendo mais. Mostrando sua total aparência, o homem deseja um feliz aniversário ao garoto. No dia seguinte, Carlos acorda em sua casa, suando bastante. Sua cama está muito quente e seu corpo está pelando. Ao passar as mãos pelo rosto, percebe o quanto suor está em seu rosto, está bem molhado. Ele tenta achar seu celular acima de sua cabeça, pois não tinha ouvido nenhum despertador. Ao olhar para a hora já eram 11h22, e alguns alunos mandaram mensagem e até mesmo tinha uma ligação perdida de sua professora. Ao reparar que tinha passado um bom tempo do horário de entrada da escola, o protagonista se desespera. Levanta rapidamente e corre para pegar seu uniforme, enquanto tenta se lembrar de alguma coisa da noite passada. Carlos aos poucos se lembra da cena que o aterrorizou a noite toda. Aquela criatura havia tirado um de seus braços um pouco antes dele perder totalmente a consciência. Ele olha para seu braço que está intacto e se pergunta se tudo o que passou foi verdade. Além de estar bem vivo, seu corpo estava intacto sem nenhum arranhão. Está bem confuso pois não fazia ideia do que havia acontecido, se era real ou não. Se lembrava também que a garota que virou o monstro era Luísa, sua colega de escola. Em seguida, um de seus professores liga para seu celular, estavam preocupados pois não era comum ele faltar sem avisar. Ali na escola havia uma estátua gigante que representava a força e perseverança dos alunos de ensino médio. Alguns funcionários da escola reparam algumas mudanças e querem saber quem foi que andou mexendo ali. Quase já sem fôlego, Carlos chega à escola correndo para não se atrasar mais. Ele se pergunta se depois da noite passada Luísa iria para a escola. Ele respira fundo e segue a caminho de sua sala de aula. Por ali já estão entrando no horário de almoço, alguns estão interessados em saber o prato do dia. O protagonista observa algumas colegas de Luísa, elas estão falando sobre ela ler suas sortes. E pensa no quanto todas são tão irritantes, com aqueles assuntos irrelevantes. Ele passa por uma das salas e tenta olhar pela janela, assim conseguiria ver se Luísa havia ido. Para sua surpresa, ela estava lá conversando com alguns garotos, e agia normalmente como se nada tivesse acontecido. Estava tudo certo com a garota, ela está perfeitamente bem. Ele se pergunta se deve ir perguntar sobre a noite passada a ela. Por trás, seus amigos chegam chamando a atenção, dizendo a ele que chegar em horário de almoço é coisa de delinquente. Eles estavam bem bravos, querendo tirar satisfação do porquê ele havia ignorado todas as mensagens e que ele chegou e já foi direto ver a namorada. Carlos fica em uma situação complicada, mas tenta se explicar dizendo que não era nada disso que estavam pensando. Ele iria dizer sobre a doideira que havia passado na noite anterior, mas ao olhar para trás Luísa estava observando fixamente.
Os garotos tiram a conclusão de que ele não foi para casa, e que na verdade foi se encontrar com a namorada. Carlos tem uma reação inesperada que faz seus amigos ficarem sem entender nada. Ele havia se abaixado para não aparecer na janela, não queria que Luiz o visse. Enquanto seus amigos tiram sarro da sua atitude, ele só pensa no quanto amedrontador foi o que passou. Nosso protagonista tenta sair dali engatinhando para que a garota não o veja. Mais tarde na sala de aula a professora está explicando matéria nova enquanto todos parecem estarem boiando. Carlos continua pensando sobre o desastre que passou, aquilo o atormentava. Tentava se lembrar no que exatamente aconteceu após o monstro tirar seu braço. Após essa cena era como se tivesse um branco em sua cabeça, não se lembrava de nada. Queria saber como havia voltado para casa e como seus membros estavam intactos. E o que era exatamente aquela criatura? Se fosse um sonho talvez, isso faria mais sentido. Mas podia confirmar que não era sonho, pois a notificação da transferência que Luísa tinha feito ainda estava em seu celular. Por um tempo ele cogita a possibilidade de ir até ela pergunta lá, mas acaba deixando para lá. Um pouco mais à tarde aquela estátua que ficava em frente à escola havia sumido. Carlos estava na sala dos professores, uma das professoras perguntava se não tinha nada de errado com ele e o garoto responde que apenas tinham dormido demais. Pergunta a ele também se tinha comido algo antes de chegar ali e o garoto disse que sim. Após isso o sinal toca e a professora libera dizendo que já pode ir. Ele está com a cabeça um pouco avoada, ele sai da sala e está vendo algo no celular. Percebe que já se passaram bastante tempo e eles não conseguiu prestar atenção em nada das aulas que teve. Nosso protagonista está indo para a área externa da escola quando escuta alguém o chamando. Se trata de Luísa que parece querer falar algo com ele. Vendo a cara de assustado dele, Luísa pede desculpas e que não pretendia assustá-lo. Carlos estava se tremendo e procurava um jeito de se livrar dela, e ele pergunta se persegui-lo tinha virado seu hobby. E se não podia apenas agir normalmente como qualquer outro. Mais uma vez a garota pede desculpa por incomodá-lo, mas Carlos não está nem prestando atenção pois fica olhando ao seu redor para ver se tinha alguém por perto. Percebendo que não tem ninguém ali o desespero começa a bater pois tinha ficado bem traumatizado com a noite anterior. Ele propõe à menina que pudessem ir para um lugar onde há mais pessoas e assim conversariam, porque ali ela poderia atacá-lo a qualquer momento. Luísa parece confusa e disse que não é nada disso que ele está pensando, na verdade na noite anterior ela estava possuída por um fantasma. Carlos suava frio mas parece ter ficado um pouco mais aliviado após ouvir isso. A garota continua dizendo que é uma grande história todo esse mal-entendido e que explicaria tudo. Aquela estátua que sumiu do local que ficava estava logo ali atrás. Enquanto Luísa ainda está pedindo desculpas, a estátua se prepara para atacá-los. Carlos percebe e pergunta por que ela está ali, pois sabia que não era o seu lugar. Ele disse que aquela estátua do portão principal e que não fazia sentido ela estar ali. Ainda confirma com a garota se ela tinha visto alguma coisa antes, e ela diz que não havia nada ali. A estátua começa a se mexer dando indícios de que começaria seu ataque. Em seguida em alta velocidade ela corre em suas direções. Luísa percebe que não se trata de algo normal e grita para Carlos corra. O coitado não tinha nem se recuperado ainda do trauma da noite anterior e agora já teria que fugir novamente. Os dois correm o mais rápido que conseguem mas a estátua está logo atrás. Ele pergunta a Luísa o que ela quer unha feito dessa vez, mas a garota jura que não tinha feito nada. Diz a ela que tinha feito a mesma coisa na noite anterior e Luísa diz que irá explicar tudo a ele. Não se tratava de suas próprias ações e sim de um fantasma chamado Songaski. A estátua possuída já estava quase os alcançando quando Carlos tem uma ideia. Logo ao lado tem um carrinho em que guardam as bolas de basquete e isso poderia desestabilizá-lo. Por isso Carlos pega e corre com todas as suas forças em direção à criatura. E ao chegar bem perto ele vira o carrinho e todas as bolas são atiradas na direção da estátua. Ao ver as bolas a estátua parece conseguir distinguir o que vai acontecer. E por incrível que pareça ele sabia mesmo, por isso dá um grande salto por cima das bolas para não o acertarem. Ao perceber o que acontecia Carlos fica sem reação apenas assistindo ao seu inimigo pulando. O salto dele é bem grande para que não passe muito de onde os garotos estão, a estátua tem que frear. Carlos e Luísa já estavam correndo para outra direção para tentar despistá-lo. Ele diz que menina para que vão a um lugar onde haveria mais pessoas, assim pode ser que a criatura não os siga. A menina parece ter mais uma carta na manga, ela tira um saquinho de seu bolso. O que tinha dentro eram algumas sementes, e ela joga todas em direção da estátua. A criatura já estava bem perto por isso ela joga bem na sua cara. Mais uma vez a estátua usa de alguma forma algum conhecimento para desviar das sementes. Ele consegue fazer com que todas voltem para a mesma direção que vieram, até mesmo acertando a cara de Luísa. Carlos puxa a garota, pois mais um segundo parados ali já seriam pegos. Logo à frente Carlos avista uma saída que seriam suas chances de sair dali.
Um dos portões de saída estavam abertos, e assim correm nessa direção. Ele empurra Luísa para ir logo para fora, pois assim daria tempo de estrancá-lo para dentro. E é isso que o garoto faz: fecha o portão, pois acredita que a estátua não saberia como pular ele por cem bem alto. Os dois ficam ali segurando o portão para que não corra o risco de abrir. Suas expressões estavam bem assustadas e estavam cansados de correr tanto. Para a surpresa deles, ao chegar até o portão, a criatura para e não se move. Ela fica apenas parada e observando os dois garotos à sua frente. Apesar do medo, eles ainda continuam ali segurando o portão para que não abra e a criatura passe. A estátua está voltando para trás e se pergunta se ela está vindo embora e se finalmente havia desistido. Finalmente poderiam descansar mais tranquilos, mas Luísa ainda estava bem atenta para ver o que aconteceria. Ela percebe que o lugar em que ficava pendurado a bandeira do país estava se mexendo. Em seguida, a estátua aparece segurando aquela coisa enorme e, pelo que tudo indica, ele pretende pular o portão utilizando isso. Por enquanto, eles ainda estão duvidando de que a criatura irá conseguir. Carlos estava apreensivo, olhava para todas as direções, buscando um refúgio. Luísa parece impressionada com o que a criatura irá fazer. A estátua usa o objeto como impulso para jogar seu corpo por cima do portão. Enquanto a garota está paralisada observando a situação, Carlos grita por seu nome de longe. Grita a ela para que se mexesse, caso contrário seria esmagada. A grande estátua consegue atravessar o portão, mas o que ela não esperava é que sua queda não iria ser amortecida por nada do outro lado. Ela cai bem em cheio em cima de uma carroça em que ficavam os lixos que estava parada ali na rua. Vendo o que aconteceu, os meninos até soltam uma risadinha tirando sarro da queda. A criatura ficou coberta por restos de comida por todo o corpo, enquanto os dois continuam rindo ao fundo. Em seguida, a estátua se levanta e já está se recompondo para seu foco principal. Percebendo isso, Carlos diz para Luísa que tinham que sair dali agora. Mas ela vem com ainda mais fúria e mais velocidade em sua direção. A criatura consegue alcançar nosso protagonista e o segura pelo pescoço. Enquanto assiste a essa cena terrível, Luísa se desespera e começa a gritar por Carlos. Ele sobe o garoto até a direção de seus olhos e o observa se estrebuchando. A menina não tem como fazer nada e tem que assistir a cena de seu colega sendo ferido. Até que se lembra de um item de proteção que carrega com si. Ela tinha uma pulseira que poderia ajudar seu companheiro a se livrar dessa situação. Para que a criatura volte a sua atenção para ela, a garota grita em alta voz. Em seguida, joga a pulseira em sua direção para acertá-la bem na cara. Dessa vez o plano deu certo, e enquanto a estátua é atingida, ela solta Carlos, que despenca lá de cima. Enquanto a criatura se recupera, Luísa corre na direção de Carlos para ajudá-lo. Pega em seu braço e o levanta para que consigam fugir dali a tempo. Eles seguem até um local mais tranquilo onde ficam alguns lixos. E enquanto Carlos pergunta a ela por que não usou aquilo antes, a garota pega um isqueiro. Ela vai para um dos cantos e parece estar acendendo alguma coisa. Carlos fica confuso e pergunta a ela se estava fumando, enquanto ela responde em vergonha que não, aquilo se tratava de um incenso. Ele pergunta a ela o que significava isso que estava fazendo e Luísa responde que era um simples ritual. Do seu short ela tira vários panos coloridos que deve fazer parte do ritual. Mas na verdade ela pede para que Carlos estenda seu braço. Enquanto amarra em seu braço, ela explica que aquilo irá o proteger por enquanto e que não deve removê-lo até meia-noite. Ele olha para aquilo em seu braço e não parece muito confortável. Ele olha bem para a menina e a chama de esquisita, enquanto ela apenas o observa. A garota diz que entende o seu lado e que até poderia parecer isso mesmo, mas ela não tinha feito nada. Ela pergunta se poderiam se encontrar depois da aula, assim explicaria de forma detalhada o que exatamente estava acontecendo. Mas ele não aceita e já ia voltando para a escola. Por isso ela começa a explicar ali mesmo, que na noite anterior estava possuída por um fantasma e o que acontecia agora era apenas coincidência. Carlos não a está aceitando muito bem, ele arrebate dizendo que desde que se envolveu com ela, coisas estranhas começaram a acontecer. Luísa tenta dizer que nada daquilo era por sua culpa, mas Carlos não está disposto a ouvi-la. Ele agradece por ter o salvado, mas que a partir de agora eles iriam parar de fingir que se conheciam. Em seguida ele segue em frente, deixando-la sozinha sem terminar de falar tudo o que tinha a dizer. Sua expressão está bem triste, afinal ela não queria que ele a culpasse, apesar de parecer que era ela que causava essas coisas. O dia já estava em seu fim, o sol estava se pondo e logo a noite chegaria. Carlos chega em sua casa e vai abrir a porta para entrar. Enquanto está colocando a senha de sua fechadura, ele se lembra daquele pano que Luísa havia amarrado em seu braço. E mesmo lembrando exatamente de suas palavras que dizia para não remover até a meia-noite, ele ignora. Pensando que seria mais alguns de seus planos malignos contra ele, Carlos resolve tirar aqui de seu braço. Após isso resolve que o melhor a se fazer era jogá-los no lixo. Em seguida ele volta para seu apartamento e entra. Ao acender a luz se depara com o cachorro em cima de sua cama.
Tomou um baita susto que até o fez cair de bunda no chão. Após se acalmar, ele se lembra que havia pegado o cãozinho na noite de chuva. E pergunta a ele se estava ali o tempo todo, pois quando acordou não o viu. O coitadinho estava apenas parado observando seu dono. Até que Carlos se toca que ele tinha ficado todo aquele tempo lá sozinho e sem comida. Rapidamente ele coloca algumas salsichas no prato e leva até ele. O cachorro dá aquele típica cheirada e parece não gostar do que tem ali. Carlos o deixa ali, e deita em sua cama enquanto dá uma olhada em seu celular. Enquanto isso ouve uma voz dizer se seria aquilo de novo que iria comer. O protagonista não parece ter ouvido, por isso a voz diz mais uma vez. Dessa vez ele ouviu, e agora já estava quase se borrando de medo. Olhou para frente, mas por ali só havia seu cachorro. Então pensa estar ficando louco e o ignora, voltando sua atenção para o celular. A próxima frase a ser dita era para que o garoto desse comida de verdade. Carlos não entende nada, era seu cão mesmo que estava falando. Ele reclamava que estava com muita fome e que por enquanto comeria aquilo mesmo. O protagonista estava ignorando enquanto fazia compras pelo aplicativo, mas a falação continuava. Ele se levanta e começa a observar em todas as direções para ver se via alguém ali. Olha até mesmo pela janela, se perguntando de onde vinha aquela voz. Percebendo que finalmente o garoto podia ouvi-lo, o cachorro grita que ele estava ali embaixo. E ainda faz uma carinha bem fofa mostrando que se tratava dele. Carlos ainda o olha atentamente para ver se acredita no que está vendo. Para ter certeza, ele segura o cachorro e o chacoalha para ver se não cai nada. Ele viu que não era pegadinha e que a voz vinha mesmo de seu cão. O cachorro já estava irritado com ele, o balançando para todo lado, e grita com o garoto perguntando o que ele estava fazendo. Ele o coloca de volta no chão sem demonstrar nenhuma emoção. Aquele cachorro estava mesmo falando, se perguntava se talvez não estaria ficando louco. Pensa que poderia estar com esquizofrenia, para ouvir vozes assim. Mas o cachorro repreende dizendo para que o garoto não negasse a realidade. O cão explica que a loucura parecer assim, mas precisava se revelar de uma vez, e enquanto ele abria uma das gavetas sem nem mesmo tocá-la. De lá de dentro ele arranca uma roupa e joga em direção do protagonista. Era a roupa que estava usando ao ser atacado pela fantasma. Ele se dá conta de que aquilo tinha mesmo acontecido na outra noite, era tudo real. Carlos joga a roupa longe, pois não era uma boa lembrar que havia perdido o braço. Enquanto isso, o cachorro pergunta se ele se lembrava de tudo o que tinha acontecido na noite anterior. O garoto ainda tentava assimilar as coisas. Como assim aquele cão saberia de tudo o que aconteceu? De forma direta, o cão pergunta ao garoto o que ele é. Pois segundo o que aconteceu à noite, não era para ele estar falando e nem caminhando mais. E finaliza perguntando se aquela era a primeira vez que aconteceu. Carlos não está entendendo nadinha, pois ele não fazia ideia de como as coisas fluíram depois que desmaiou e acordou em sua cama. O cachorro diz para que o garoto ligue para alguém além dele. E que poderia aproveitar para falar com aquele que o criou. Continua explicando que precisa entender sobre a sua família, mas Carlos diz que não tem ninguém. Ele pergunta se por acaso o garoto havia perdido todos seus parentes. O protagonista não gosta muito de falar sobre isso e pergunta por que ele queria saber sobre o assunto tão de repente. Carlos não está dando muita bola, ele abre uma garrafa de água enquanto o cão fala sozinho. Graças ao poder do cachorro ele havia sobrevivido, e parece que o cão tinha encontrado o local certo. O cachorro pergunta a ele o que aconteceu enquanto estava fora dali, mas não obtém resposta. Em seguida ele diz se por acaso o menino não irá o agradecer por ter salvado sua vida na noite anterior. Carlos não acredita que ele teria o salvado, caso tivesse sido isso ele devia ser um monstro também. O cãozinho não parece acreditar no que acabou de ouvir, é claro que ele não era um monstro. Ele diz que na verdade ele é seu ancestral, e que fazia parte da linhagem de sua família. O protagonista está tentando ligar os pontos, mas não parece conseguir. Como seu ancestral seria um cachorro, se perguntava. Será que também era um e não sabia? Carlos estava com muitas dúvidas. Mas o cachorro explica que ele não era bem isso. Ele tenta explicar ao menino que o corpo é de um cachorro, mas a voz não, mas Carlos o rebate dizendo por que então sua boca se mexia enquanto falava. E o ancestral responde que agora estava em um corpo de cachorro, e para o protagonista isso significa que ele é sim um cachorro. Por alguns minutos eles ficam ali batendo boca decidindo se o cachorro era mesmo um ou não. Carlos diz que independente do que fosse, o que exatamente ele queria. Se fosse de algo em que precisasse de dinheiro, já foi logo dizendo que não tinha. E que se caso precisasse de ajuda para alguma coisa, seria melhor procurar outro descendente. O cão ancestral começa a rodear e cheirar em seu colchão. E o garoto aponta para o banheiro, temendo que ele fosse fazer necessidades por ali mesmo. O cachorro se senta e pergunta para Carlos se por acaso a sua família não serve mais. O protagonista já está de saco cheio por ainda estar falando sobre esse assunto e repete de forma clara que ele não tem ninguém.
O cão diz que então está decidido quem iria lutar ao seu lado. A partir desse dia o garoto iria o ajudar a recuperar seu trono. O menino pergunta se o cachorro irá ficar ali e ele responde que sim, pois não teria outro lugar para ir. Carlos está bem irritado, por isso o expulsa de seu colchão dizendo para que ele saia dali independente se fosse ancestral ou não. O animal não gostou muito da ingratidão do garoto por expulsá-lo mesmo após salvar a sua vida. Carlos diz que agradecia, mas não tinha como ajudar nesse momento e pede para que ele saia. Enquanto isso faz uma pesquisa sobre sintomas de esquizofrenia. O garoto continua dizendo para o cão que não pode cuidar de um ancestral. Enquanto ouve as barbaridades que o menino está dizendo, algo parece chamar a atenção do cachorro. Ele olha para a janela pois parece que sentiu alguma coisa por ali. E logo depois ele começa a latir sem parar, assustando o protagonista. Carlos já está nervoso e pergunta por que ele estava latindo tanto agora. O cão responde que tem algo do lado de fora e que não é muito bom. Carlos já demonstra o seu medo, pois já está bem traumatizado com os fantasmas. O animal pergunta o que o garoto havia levado para lá. Aquela estátua possuída estava chegando perto de sua casa. O garoto não estava entendendo nada pois não tinha levado nada e não sabia do que o cachorro estava falando. Subindo em sua cabeça, o cachorro começa a chamar o garoto para ir com ele lá fora. Ele diz para o menino que há uma criatura lá fora que está em frente à sua casa e não se move. Carlos já está ficando com medo, por isso diz para que o cachorro saia de cima de sua cabeça e pare com isso. Ele tenta fingir que não está acontecendo nada e fica olhando para o celular. Mas o cachorro insiste para que ele se levante para ir lá fora. De tanta insistência, nosso protagonista acaba aceitando, assim os dois saem para dar uma olhada. O cachorro disse que está sentindo uma energia vindo pela porta, vira o rosto do garoto para que ele possa ver. Logo ali à frente está aquela criatura enorme parada bem ali. O cachorro explica que incontáveis espíritos existem ali na Terra e que eles podem hospedar qualquer coisa. De repente a criatura olha para o vidro da porta tentando enxergar o lado de dentro. Seu rosto está bem assustador, parte dele parece estar derretendo. O animal pergunta por que aqueles espíritos está com raiva dele, pois geralmente eles são gentis, então é difícil irritá-los. Carlos lembra da cena em que ele caiu sobre a carroça de lixo e pensa que poderia ser esse motivo. Mas logo já muda de ideia, pois a criatura viu o atacado primeiro. Em seguida a estátua destrói toda a porta do local, pois percebe a presença deles ali dentro. O protagonista estava bem perto, por isso acaba voando longe com o impacto. A criatura é um pouco desajeitada, por isso com a força que entrou acaba caindo e ficando de pernas para cima. E isso dá tempo para que Carlos e seu cachorro se escondam. O seu ancestral pergunta se ele sabe por que a criatura estava ali, e Carlos tenta explicar que aquela na verdade era a estátua da sua escola. Disse que ele havia virado um monstro, mas o animal corrige dizendo que é um espírito. O garoto não está entendendo muito bem e pergunta se os espíritos são daquele jeito. Respondendo sua pergunta, o cachorro explica que eles são entidades que surgem quando uma alma possui algo não vivo, então suas formas poderiam variar. Por enquanto Carlos ficou parado apenas observando o estrago que a criatura havia feito. O animal chama sua atenção dizendo para que ele saia dali o mais rápido possível. Aquela criatura acaba percebendo de onde vinham as vozes e acha onde eles estão escondidos. O seu ancestral diz para que ele corra rápido e que ele resolveria as coisas. O garoto quer saber o que o cachorro faria, mas ele disse que é para apenas ouvir e fugir dali. Mas também está bem curioso quanto ao que o cachorro iria fazer. Se pergunta o que exatamente era aquele animal que se dizia ser seu ancestral. Enquanto isso a estátua se prepara para atacar quem estivesse em sua frente. O cão estava bem furioso, cheio de poder, perguntando para o fantasma se por acaso ele não sabia quem ele era. Mas o que se ouvia ali eram apenas latidos de um cachorro raivoso. O espírito não está para brincadeira, por isso dá um tapa no animal que voa longe. Sabendo que não teria muitas chances naquele momento, o animal sai correndo junto com o protagonista. Ele alcança o garoto, que pergunta o que havia acontecido. O cão diz que o menino estava muito lento e ele rebate dizendo que não tinha se passado nem 10 segundos desde que o mandou correr. Carlos pergunta a ele se por acaso ele tinha mesmo salvado na noite anterior, pois não estava aparecendo. O seu ancestral não gostou muito do comentário e diz que o menino só pode estar brincando com sua cara. Sem perceberem, criatura os alcança e acaba agarrando Carlos por trás. Ele grita que não acreditava que tinha sido pego de novo, mas como estava com blusa de frio ele consegue se soltar de escapar. Como estava de uma altura razoável, ele acaba caindo de cara no chão. Enquanto isso a estátua observa a blusa que ficou em suas mãos. Aproveitando sua distração vestindo a blusa, eles aproveitam para ganhar tempo à sua frente. Aquilo estava mesmo assustador, uma estátua de blusa e rosto deformado. Em seguida o espírito fica em posição para que ganhe velocidade máxima. E acaba desesperando bastante o cão e o garoto, que estão apenas um pouco à frente. Para suas sortes, Luísa estava por ali e tinha levado um de seus objetos usados contra fantasmas.
Os dois ficam impressionados com a ousadia da garota que foi até ali apenas para o salvarem. Ela utilizava uma caixa de som com alguma letra específica de música que atingia a estátua. Carlos fica bem impressionado por ela estar ali, pois mais cedo havia esculachado bastante. O que Luiz havia colocado era um vídeo de um encantamento sagrado budista para proteção espiritual. O encantamento fez com que a criatura ficasse em chamas. Observando essa cena, Carlos pergunta a ela o que exatamente está acontecendo. Ele lamenta por sua jaqueta estar sendo queimada junto com a estátua. Por alguns minutos o espírito ficou jogado se queimando. O cachorro está impressionado e pergunta se foi aquela garota quem fez aquilo. Suas expressões não parecem estar muito boas, algo não saiu como esperado. A criatura estava se levantando, o fogo não parece mais o atingir. Seu rosto está ainda mais medonho, como se fosse a aparência de um plástico derretendo. Luísa não tinha planos para essa parte, por isso a garota fica sem reação. A criatura pulou em direção da garota, para atacá-la, pois ficou com raiva do que havia provocado ao seu corpo. Vendo o que iria acontecer, Carlos decide tomar uma atitude. Ele pula à frente da garota, para ser atingido em seu lugar. Sendo assim, ele fica com a parte mais dolorida, mas os dois voam longe. Carlos está bem dolorido, tenta recuperar as forças enquanto se levanta. Luiz ainda olha na direção do espírito e não parece que ele desistiu de segui-los. Ele vai pisar em cheio em cima da sua caixa de som. O pisão que dá é tão forte que todo o asfalto à sua volta se racha. Seu rosto ainda pega fogo em algumas partes, mas isso não está o atrapalhando. Ele abaixa pelo chão e começa a pegar aqueles destroços do asfalto. Subindo com a pedra em sua altura, a criatura prepara para jogar nos garotos. Eles estão assustados, pois não sabem qual saída irão ter para se safarem dessa. A estátua atira os pedaços em grande velocidade, para que os atinja e os machuque. Infelizmente nem Luiz e nem Carlos conseguem fugir e acabam sendo acertados por todos aqueles pedaços. São tantas pedras que acabam causando uma grande poeira ao redor deles. Os garotos já estão bem debilitados, Luiz está jogada pelo chão. Vendo essa situação, Carlos se esforça para se arrastar até a garota e ver como ela está. Ele chama pelo seu nome, mas a garota não parece estar acordada. Se pergunta o que faria agora, pois não estava aguentando nem seu próprio corpo. E a criatura não parece estar satisfeita, ela continua seguindo em sua direção. Até que Carlos ouve alguns sons e olha para seu lado para ver o que está acontecendo. Era Luísa que havia acordado e estava acendendo alguns incensos. Ela olha para o garoto e diz para que ele use o tempo de distração para fugir. O protagonista não quer deixá-la ali sozinha, mas também não tem como ajudar. Ao olhar para cima, Carlos não acredita no que está prestes a acontecer. A estátua segura um enorme carro que pretende derrubar sobre a menina. Sabendo que aquele seria o fim dela, Carlos se levanta rapidamente e corre em sua direção para impedir. Enquanto ele está correndo tentar salvar sua colega, ele grita incontrolavelmente por ajuda. Pede para que seu ancestral o ajudasse, afinal foi que falou para saírem para fora. Carlos chega até Luiz e se joga por cima da garota para protegê-la. Já estava aceitando que aquele seria seu fim. Mas do nada ao seu redor estava mudado, não parecia mais o mesmo local. Se perguntava se aquele era o lugar que as pessoas iam depois que perdem suas vidas. Tudo estava vazio por ali, só havia pedras e fumaças. Tentando ver se aparecia alguém, Carlos grita pelo seu ancestral e Luísa. Alguém aparece por trás, dizendo para o menino que ele parece estar desesperado. Ao se virar para ver quem era, percebe que era um homem que aparentava ser bem forte. Aquele era seu ancestral em sua forma humana, mas Carlos ainda não sabe disso. Ele pergunta para o homem quem ele era e o que estava fazendo ali. Respondendo sua pergunta, o homem diz se por acaso ele não reconhece sua voz. Ele revela ao menino que é seu descendente que vive como cachorro. Carlos está bem surpresa por ele ter aquela aparência poderosa. Ele começa a explicar para o garoto que no início haviam 12 deuses e que ele era um deles. Era chamado como Deus Dragão que governa os dragões. E pegando na mão do garoto ele mostra o seu poder. Ainda continua falando que irá o emprestar esse poder para que possa se salvar e também a garota. A menina está aos berros, achando que não teria mais nada a fazer. Enquanto isso, Carlos corre com grande ira em direção ao espírito. Ele o acerta em cheio, fazendo com que a criatura caísse para trás junto com o carro. Ele estava com a espada de seu ancestral, a mais poderosa que já existiu. Ao acertá-lo, o protagonista não estava acostumado com a força que lhe foi dada, então acaba caindo também. Luísa, vendo a cena, fica preocupada com o garoto. Carlos ainda estava assimilando os acontecimentos e pergunta se o carro havia se partido ao meio. O cachorro aparece por ali e diz para que a garota fuja antes que o monstro a pegue. O garoto corre em direção à espada para pegar novamente, mas ela está muito pesada, o que dificulta ele tirar ela do lugar. O seu tempo estava curto, pois a criatura já se aproximava novamente. Ela acaba o acertando com um golpe, e isso faz com que o garoto solte a espada.
Carlos cai em cima de alguns itens que há por ali na rua, pois foi empurrado com grande força. Percebendo que ficou encurralado, o garoto tenta pensar em uma maneira de sair dessa. Mas seu cão ancestral aparece para o ajudar. Ele pula na cabeça do espírito para que o faça desequilibrar, e grita para que Carlos haja de maneira rápida. Mas o que o garoto faz é fugir para o lado contrário, e diz para que o ancestral se vire. Naquela forma de animal ele não conseguia fazer muita coisa, por isso a estátua consegue se livrar dele. Em seguida ele vai novamente em direção do garoto para eliminá-lo. De longe o cachorro grita para que ele use a espada, pois seria o momento perfeito. Em seguida Carlos toma coragem e segura com firmeza para que não deixe escapar dessa vez. Ele o ataca, mas a criatura consegue se esquivar da espada. O coitado do menino está dando seu máximo, mas não está sendo o suficiente. De longe Luísa grita para que ele aguente firme, pois ela está indo para o ajudar. Para ganhar tempo ele fica com a espada balançando para todo lado, assim a criatura poderia ficar com medo de se aproximar. Mas em uma desses movimentos, o garoto acaba soltando a espada deixando cair. Percebendo que o menino não teria mais como se defender, a estátua corre em sua direção. Pelo caminho em que corre, algumas flores coloridas caem sobre eles. Isso faz com que algumas lembranças desse espírito que habitava a estátua viessem à tona. No início ela foi esculpida para representar um grande atleta da época. A sua fisionomia foi feita de acordo com o rosto do homenageado. Após ser inaugurado, várias pessoas iam até o local para admirá-lo e tirar foto. Por lá haviam passado pessoas de várias idades para o ver e deixar o momento registrado. Até mesmo o atleta homenageado foi até lá para tirar foto em frente a ela. Ele era um exemplo para as pessoas de sua comunidade, muitos queriam ser como ele. Todas essas coisas acabaram deixando a estátua triste, pois queria ser um atleta assim como o humano era. E depois que foi esquecida, trocaram de lugar, levando para a escola. Ao ocorrer atrás do garoto, algo chamou a atenção à sua frente. Carlos ia em direção a uma guarita que estava bloqueando a passagem. O menino acaba tropeçando e cai pensando que não teria mais saído. Mas a estátua o alcança e mesmo assim continua andando, até mesmo ultrapassando o garoto. O protagonista estava surpreso, pois até alguns segundos atrás ele estava sendo perseguido. Acontece que o espírito enxergou a guarita como a faixa de chegada em uma competição de corrida. Era como se fosse o seu ídolo que estava ganhando uma competição. Até mesmo consegue se enxergar em uma situação assim, com pessoas aplaudindo sua vitória. Tudo o que ele queria era ser notado, assim como o dono era inspirar outras pessoas. Se imaginou até mesmo famoso lançando seu livro e dando autógrafos. Vendo aquela loucura, todos ficam sem entender nada. Luísa, que já estava a caminho para destruí-lo com seus incensos, parece estar incrédula. Após cumprir o seu desejo, o espírito desapareceu. O cachorro parece ter entendido o que aconteceu. Ele explica aos garotos que o espírito alcançou seu sonho, por isso agora irá descansar. O ancestral diz que tinha dito que não eram perigosos e que por isso ele achava que talvez nosso protagonista tivesse feito alguma coisa para ele estar com raiva. Já era bem tarde e haviam passado parte da noite só fugindo. Após essa luta árdua, Carlos sente algumas pontadas em seu peito. Diz ao cão que parecia ter quebrado algumas costelas durante a fuga. E já que estavam falando de machucados, o ancestral pergunta para a garota se ela está bem. Luísa estava bem quieta em um cantinho, apenas escutando a conversa que estavam tendo. Apesar de estar com vários machucados pelo corpo, ela não reclamava. Ela se abaixa e faz movimento de reverência, mostrando que estava muito grata por terem salvado ela em várias ocasiões. Carlos não entende muito essa atitude exagerada, na verdade nunca entendeu ela. Pelo que sentiu, Luísa já sabia que o cão era um ancestral de Carlos, e apenas pergunta para confirmar. O cão concorda com a cabeça, confirmando a sua dúvida. O cachorro perguntou a ela se era uma chama, pois conseguiu ver. A garota responde que não era, mas que sua mãe sim. O cachorro parece entender agora o porquê ela também o ouve. Ela explica que na noite anterior ele o havia salvado do espírito Sombaski, mas não conseguiu agradecê-lo pois havia desmaiado. Carlos está meio confuso e aliviado ao mesmo tempo, por isso pergunta só para ter certeza, se ela também pode ouvir o cão falando. Ela confirma que sim, e ele diz estar aliviado por não ter esquizofrenia. O cachorro pergunta a ela como que ficou sabendo que ele era ancestral do garoto. E ela responde que é porque eles se parecem bastante. A garota pergunta a Carlos se ele não consegue ver a aparência de seu ancestral. Sem dar tempo do garoto responder, o animal diz que quanto a isso não tem discussão, pois sua beleza é incomparável. As mulheres até mesmo ficam tímidas ao seu lado. Para acabar com a graça dele, Carlos busca um espelho e cola bem à sua frente para que ele possa ver sua aparência de cachorro. Enquanto os dois estão brigando sobre qual é mais bonito, Luísa procura algo em seu celular. Ela chama por Carlos, para que ele possa ir até ela conferir algo. Ao olhar para o celular, um filtro de coelho pegou no rosto dele.
Ao perceber isso, o protagonista solta um grito dizendo que era aquela porcaria. E diz para a menina que sua câmera está estragada para ficar assim. Ela pede para que o ancestral dele também apareça ao seu lado na foto. Assim poderiam saber qual deles era o mais bonito, mas Carlos não gostou muito da ideia. As horas continuam passando, já era bem tarde da noite. Carlos pergunta à menina se ela não iria embora. Ele diz isso porque já está bem cansado, ele tinha aula no dia seguinte, mas ela diz que não pode ir embora. A garota explica que atualmente a sua mãe está possuída por um demônio. E ele é poderoso o suficiente para invocar o espírito da outra noite que possuiu o seu corpo. Ainda continua dizendo que se caso for embora, ela irá possuir de novo para que vá atrás dele. Carlos está na dúvida e pergunta por que exatamente estão atrás dele. O seu cachorro responde que era por causa de seu corpo. Luísa continua explicando que o seu corpo é um recipiente valioso. E disse que, resumindo toda a história, era isso. Por isso estava com medo de que pudesse acontecer algo a ele. Ela pega uma tigela e enche de água para demonstrar de maneira mais fácil a Carlos. Luísa mostra a tigela dizendo que aquilo era uma pessoa normal. Em seguida ela esvazia todo o líquido dentro da pia. E daquele jeito vazio era a representação de seu corpo. E que por ele ser assim muitos demônios tentariam entrar nesse recipiente no futuro. Essa era a melhor forma em que podia explicar para ele que o que essas criaturas estavam querendo era apenas o seu corpo. Se você assistiu até aqui, deixe um like e comente parte 2. E também se inscreva em nosso canal. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, pessoal!